Audiobook Raiz de Rejeição. Capítulo 6. Rejeição e perfeição. Ao lidar com pessoas, você deve lembrar-se de que é impossível que elas ajam sempre de maneira perfeita. É impossível. Não importa quão maravilhosas elas sejam, nunca cometer erros ou dizer a coisa errada na hora errada. Contudo, uma das coisas que causam problemas nos relacionamentos é a expectativa irrealista de perfeição. Nós, humanos, temos uma tendência de tentar mudar os outros. Tentamos treiná-los de forma que eles nunca nos machuquem. Buscamos viver num estilo de vida tipo incubadora, do qual ninguém pode nos tocar ou abalar. Muitas pessoas gastam grande parte da sua vida declarando: "Eu não serei ferido". Elas vão ao extremo para se proteger da rejeição, vivendo numa solidão terrível, porque se retraem e se recusam a envolver-se com pessoas. Existem algumas que se envolvem até certo ponto, e quando o relacionamento começa a tornar-se mais íntimo, também se retraem e evitam um envolvimento maior. Ao se protegerem de um tipo de dor, essas pessoas criam outro tipo de sofrimento. A solidão é dolorosa. É doloroso ver pessoas interagindo com outras e vivendo bons relacionamentos enquanto você permanece o tempo todo sozinha. Se você é uma dessas pessoas, creio que este livro a ajudará. Creio que há uma unção específica nesse ensino para trazer liberdade àqueles que têm sofrido pela dor da rejeição. Perfeição, um tipo de proteção. No último capítulo, discutimos várias formas de como uma pessoa rejeitada tenta se proteger de uma dor emocional maior. Aprendemos que um desses padrões de proteção contra a rejeição é comprar proteção. Neste capítulo, vamos aprender como as pessoas tentam comprar a proteção contra a rejeição por meio do seu próprio perfeccionismo. O que é perfeccionismo? É dizer: vou impedi-los de me rejeitar. Serei perfeito, então você nunca será capaz de encontrar algo errado em mim. E, se não puder encontrar nada de errado comigo, você simplesmente me amará. Você nunca me rejeitará, porque nunca farei nada que possa frustrá-lo ou perturbá-lo. O dicionário define perfeição como não faltar nada essencial. Ser da mais alta excelência, impecável, exato, sem defeito, irrepreensível e supramente excelente. Essa definição é correta do ponto de vista natural, mas não com relação à vida espiritual de uma pessoa. Quando você pesquisa a palavra perfeição na Bíblia, num dicionário grego ou mesmo na Bíblia amplificada, há uma conotação totalmente diferente. A definição bíblica de perfeição é crescer até a completa maturidade. Isso não significa que neste exato momento você não poderá fazer nada errado. O que a palavra realmente significa é que, no sentido bíblico, somos pessoas que estão prosseguindo para o alvo da perfeição. Essa coisa chamada perfeição tem alguns aspectos interessantes. De um lado, a Bíblia nos ordena sermos perfeitos. Então, ela nos diz que não podemos ser perfeitos em nossas próprias obras. Isso sempre me frustrava. Eu dizia: Senhor, por que o Senhor me diz para fazer algo numa página e em outra página diz que não conseguirei fazê-lo? Eu ainda não tinha chegado a compreender que Jesus, o perfeito, está sentado à direita do Pai, constantemente intercedendo por mim, e por intermédio de sua intercessão, cada uma das minhas imperfeições eram transformadas em perfeição. Ganho o benefício da sua perfeição por meio da fé. Eu não compreendia essa verdade, assim me esforçava cada vez mais, lutando e lutando, tentando e tentando, porque eu amava a Deus, queria ser boa e fazer tudo certo. Eu permanecia falhando e falhando e falhando. Eu ficava furiosa comigo mesma. Eu me odiava e me esforçava ainda mais e mais.
Esse é um suposto caminho para a perfeição, mas é o caminho errado. Não funciona. Deus finalmente disse-me: as pessoas que agem assim baseiam-se em suas próprias obras, no seu próprio esforço e empenho. Essas pessoas estão tentando comprar perfeição por meio de suas obras. Elas estão tentando obtê-la ilegalmente. Foi quando o Senhor me revelou que havia um único meio legal de me tornar perfeita, por meio da fé em Jesus, o perfeito. Sabemos que, embora não possamos ver perfeição nesse momento em cada área de nossa vida, podemos ver Jesus. Gosto disso. A Bíblia diz que todas as coisas estão debaixo dos nossos pés, que temos autoridade sobre todas as coisas, embora não consigamos ver ainda todas as coisas debaixo dos nossos pés. Entretanto, podemos ver Jesus. Creio pela fé que estou no processo de manifestar a plenitude ou a perfeição. O desejo do meu coração é ser perfeita. Portanto, creio que Deus me considera como alguém perfeito enquanto estou prosseguindo na jornada. Creio que sou perfeita, completa em Cristo. Não compreendi isso por um longo tempo. Eu pensava, bem, se eu sou tão perfeita, por que prossigo fazendo coisas que não quero? Por que continuo cometendo erros? Por favor, considere estas escrituras. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 22 a 24. Abstendo-vos do mal, recue e mantenha-se longe dele, seja qual for a forma e o tipo, e que possa o Deus da paz santificá-lo completamente, separá-lo das coisas profundas, torná-lo puro e totalmente consagrado a Deus. E seu espírito, alma e corpo possam ser preservados íntegros, completos e encontrados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, o Messias. Fiel é aquele que os chamou para si mesmo e completamente confiável. E ele também o fará, cumprirá seu chamado ao santificar e proteger você. Hebreus capítulo 13, versos 20 e 21 diz: Agora possa o Deus da paz, que é o autor e o doador da paz, que trouxe novamente de entre os mortos ao nosso Senhor Jesus, o supremo pastor das ovelhas, pelo sangue do que selou e notificou o acordo eterno, aliança, testamento, fortalecê-lo, completá-lo, aperfeiçoá-lo, e fazer de você o que você deve ser e equipá-lo com todo o bem para que você possa cumprir a sua vontade, enquanto Ele mesmo, operando e realizando em você o que lhe é agradável, através de Jesus Cristo, Messias, para quem seja a glória para sempre e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. 1 Pedro capítulo 5, verso 10 diz: E após você ter sofrido um pouco, o Deus de toda graça, que transfere toda bênção e favor, que o tem chamado para a sua própria e eterna glória em Cristo Jesus, Ele mesmo completará e fará de você o que você deve ser, estabelecendo-o, fundamentando-o seguramente, fortalecendo-o e firmando-o. Prosseguindo para o alvo. Lembre-se do que eu disse anteriormente. Se você tem um coração perfeito diante de Deus e prossegue para o alvo da perfeição, Ele o considera como perfeito à medida que você está seguindo sua jornada. Ele vê seu coração. A Bíblia diz: Pois os olhos do Senhor percorrem e atravessam toda a terra para mostrar-se forte a favor daqueles cujo coração é perfeito diante dele. 2 Crônicas, capítulo 16, verso 9. Eu costumava ler e ouvir somente a primeira parte desse verso. Os olhos do Senhor percorrem e atravessam toda a face da terra, procurando por alguém. E eu ficava assustada. Eu pensava: ó céus, Deus está procurando. Preciso me aprumar porque Ele precisa de mim. O mundo está numa confusão. Como Deus vai me usar na condição em que estou? Então um dia, pela sua graça e misericórdia,
Deus me fez ler o versículo inteiro. Pois os olhos do Senhor percorrem e atravessam toda a terra para mostrar-se forte a favor daquele cujo coração é irrepreensível diante dele. Filipenses capítulo 1, verso 6 diz: E eu estou convencido e certo disso mesmo, que aquele que começou uma boa obra em vós a continuará. Não apenas por 3 semanas ou 1 ano e pronto, até os dias de Jesus Cristo, até o momento de sua volta. Você está fazendo progresso enquanto prossegue para o alvo da perfeição. Deus mostrou-me algo poderoso sobre esse processo. Ele disse: cada pessoa está num patamar diferente na estrada da vida. Pense sobre isso. Fomos salvos em épocas diferentes. Temos histórias de vida diferentes e alguns têm feridas mais profundas do que outros. Algumas pessoas avançam com um pouco mais de dificuldade do que outras. Graças a Deus, Ele tem um plano personalizado para cada vida. O Senhor me mostrou que quando a trombeta soar e Jesus voltar, os cristãos estarão nos mais variados patamares ao longo da estrada da vida. Nem todos estão no mesmo nível hoje em nossa manifestação exterior e perfeita de Cristo, e nem estaremos no mesmo nível quando Ele voltar. Mas se cada um de nós tiver um coração perfeito diante de Deus, Ele nos verá de forma idêntica. Aqueles que não estão tão aperfeiçoados quanto os outros simplesmente precisam de Jesus um pouco mais, mas Ele tem perfeição suficiente para cuidar de cada um. Servimos ao perfeito e Ele está intercedendo por nós neste exato momento. Jesus está sentado à direita do Pai, orando por mim enquanto escrevo este livro, para que cada coisa imperfeita que eu faça possa funcionar perfeitamente. Eu costumava me esforçar e tentar fazer tudo perfeito para que as pessoas não pudessem me rejeitar. Eu pensava, e se eu disser ou fizer as coisas erradas e as pessoas não gostarem? Era um trabalho difícil. Eu estava tentando comprar perfeição de forma ilegal. Não estava olhando para Jesus, aquele que é perfeito. Um dia Deus disse: Joyce, você não precisa se preocupar sobre o quanto terá progredido quanto a trombeta soar. Onde quer que você esteja na estrada da vida, você estará bem. Não sei se terei concluído metade da carreira, 1/4 ou 3/4, mas Jesus sabe. Observe os versos abaixo. Por favor, preste atenção nas ocasiões em que as palavras perfeito e aperfeiçoando aparecem nessas passagens. E eu estou convencido e certo disso mesmo, que aquele que começou uma boa obra em vós a continuará até o dia de Jesus Cristo, até o momento de sua volta, desenvolvendo essa boa obra, aperfeiçoando-a e levando-a até a plena consumação em vós. Filipenses capítulo 1, verso 6. Não que eu agora já tenha alcançado este ideal, ou que já tenha me tornado perfeito, mas eu prossigo em conquistar, apoderar-me e tornar meu aquilo que Cristo Jesus, o Messias, já conquistou para mim e tornou meu. Eu não considero, irmãos, que eu o tenha obtido e conquistado ainda, mas uma coisa eu faço, e esta é a minha aspiração. Esquecendo-me do que fica para trás e buscando o que está adiante, eu prossigo para o alvo. Filipenses 3, 12 a 14. Nessa passagem, o apóstolo Paulo, que recebeu 3/4 do Novo Testamento por meio da revelação de Deus, admite que ele não tinha ainda se tornado perfeito. Não sei quanto a você, mas me impressiona ouvir Paulo dizer: eu não me considero ainda perfeito. Em vista disso, não tenho de lutar a cada dia tentando ser perfeita. Apenas preciso levantar-me cada dia determinada a prosseguir e, esquecendo-me do que fica para trás, prosseguir para o que está adiante. Isso significa que meus erros de 24 anos atrás, ou aqueles que cometi há 5 minutos, devem ficar para trás. Tomando uma decisão. Se você é como eu,
terá de tomar a decisão de prosseguir várias vezes, cada dia. Quando digo coisas ao meu marido que desejaria não ter dito, embora tentasse arduamente ser uma esposa submissa, tenho de prosseguir. Digo a mim mesma: aí está novamente, eu o fiz. Falei o que não devia, e eu estava crendo em Deus para me ajudar a manter a boca fechada. Então digo: Deus, nunca serei capaz de manter minha boca calada? Você sabe qual é a sua resposta? Arrependa-se, deixe isso de lado e prossiga. Se você não prosseguir, sempre estará enredado pelos erros do passado. Se você quer fazer progresso, poderá avançar de forma mais rápida se não perder tempo preocupando-se com todas as coisas que não fez corretamente. Paulo falou de prosseguir para o alvo. Qual é o alvo? Perfeição. Ser como Jesus é o alvo dos cristãos. Esse é o meu alvo. Quero ser como Jesus. Quero ser como Jesus e responder como Jesus em cada situação. Algumas vezes, quando discuto com Dave, fico irritada comigo mesma. Tenho melhorado a respeito disso, graças a Deus. Em algumas ocasiões, Dave diz: você está diferente do que era alguns anos atrás. Você mudou bastante. Mas nem sempre faço as coisas de forma perfeita. Certa vez, estava tendo um dia difícil e parecia que repetidamente eu contestava Dave e tentava fazer as coisas do meu próprio jeito. No final do dia, pensei: o que está havendo? Será que um dia conseguirei manter a boca calada? Então Deus me disse: Joyce, você tem melhorado continuamente. Mas sabe o que me faz feliz? Saber que você se importa com seu comportamento. Sim, muitas pessoas agem de forma errada noite e dia e não se importam com o que penso a respeito do que é bom, a respeito do que fazem. Sinto-me feliz quando meu povo se importa com aquilo em que penso, quando eles não querem agir de forma errada e sofrem por seus pecados e falhas. Subitamente, a pressão que tinha sido construída dentro de mim se desvaneceu. Quem teria pensado que se sentiria mais feliz consigo mesmo por preocupar-se com aquilo que Deus pensa a respeito dele? Pelo contrário, costumamos nos sentir bastante pressionados e tentados a obter a perfeição por meio de nossas obras. E o preço disso é alto. Custa nossa própria alegria.